Muito bem, sejam bem-vindos aqui ao Moi Maroto Sorrateiro e hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história. Talvez você me siga no Instagram ou no Facebook ou talvez no YouTube. Talvez já tenha assistido as minhas aulas, eu falo sobre marketing para pequenos negócios, mas muita gente me pergunta qual a minha história. Talvez caiu aqui de paraquedas, não sabe um pouco sobre as minhas origens, sobre o que eu faço, sobre quais são as minhas empresas. E quem é, na verdade, né? Quem é Moi Maroto Sorrateiro? De onde que ele tirou isso? E, enfim, como que esse cara está me ensinando alguma coisa aqui? Quem é ele para me falar alguma coisa? E é por isso que eu decidi contar um pouco aqui da minha história para você. Eu tenho certeza que em algum ponto dessa história você vai se identificar muito com a minha também. E é por isso que eu estou aqui falando para você hoje. É por isso que eu estou aqui dando dicas de marketing, falando sobre marketing para pequenos negócios. E você vai começar a entender isso a partir de agora. Então, tudo começou no meu primeiro emprego. Eu tinha aproximadamente 16 para 17 anos e eu fui ajudado pelo meu tio, né, ali no emprego informal. Eu lembro que meu tio tinha uma agência de turismo, considerava uma agência de turismo pedagógico, né, que na realidade é uma agência que faz turismo, mas especificamente com escolas a nível educacional. Em Minas Gerais é muito comum ter cidades históricas, então a maioria das excursões eram para essas cidades históricas, acompanhadas por um guia que explicava ali para aquelas crianças ali do primeiro ensino fundamental, ensino médio, sobre a história de Minas, sobre o que tinha ali, aquelas igrejas, etc. Enfim, o meu primeiro emprego foi ali então, e a minha função era monitor. Vou beber uma aguinha para eu não parar de contar essa história para vocês. A minha primeira função era monitor. E o que o monitor fazia ali, né, naquela empresa do meu tio? O monitor, ele acompanhava o bom andamento da excursão. Tinha o guia, que é o cara responsável pelas informações da região que era visitada, e tinha um monitor. O monitor geralmente era aquele cara que auxiliava, né, dava suporte, pegava água, kit de primeiros socorros, ajudava a servir. Eram crianças, né, na maioria das vezes, crianças, adolescentes. Então eu ali com os meus 17 anos, só um pouco mais velho do que aquelas crianças que estavam ali, talvez 4, 5 anos mais velho do que eles, eu acompanhava aquelas excursões ali. E era muito comum, por exemplo, como eu era mais novo entre todos os adultos, né, responsáveis por eles, muitas vezes eu também não era muito respeitado. Na hora que eu pedia para fazer silêncio para escutar o guia, eu não era respeitado, e estava tudo certo com isso. Eu estava ali, era meu primeiro emprego, eu estava feliz ganhando meu dinheiro ali, entendendo como funcionava o mercado, trabalhar, ter minhas próprias coisas, enfim. Foi muito legal essa parte, foi a minha primeira experiência em trabalhar com outras equipes, outras pessoas. No começo, obviamente, não foi fácil, eu me senti um pouco meio frustrado com aquela coisa quando passava por uma situação difícil, mas foi extremamente importante para mim em toda a minha jornada de trabalho. Até que um dia, depois de algum tempo, eu fui convidado por um amigo a trabalhar numa empresa. Eu já tinha 18 anos. E eu fui trabalhar numa das empresas de telefonia de celular, né? Na verdade era uma empresa terceirizada, onde eu prestava serviço de promotor de vendas para uma das companhias de telefonia celular da época aqui em Minas Gerais. E nessa época eu trabalhava dentro do varejo, né? O que é o varejo? O varejo são essas grandes lojas, C&A, Pernambucanas, Riachuelo. Ali sempre, não sei se você já percebeu, se você já viu, se você lembra quando você vai nessas lojas, mas sempre tem ali um quiosquezinho que vende os aparelhos telefônicos e tal. Bom, o que acontece ali? As empresas, as empresas de telefonia, elas colocam representantes ali, que são os promotores de venda. E eu era um desses representantes dessa empresa de telefonia, e eu representava aquela empresa dentro de uma outra loja que aí vendia diversas coisas além de telefone celular. E essa experiência também foi muito boa para mim. Ali eu me desenvolvi um pouco mais como profissional, eu já tinha carteira assinada, já era mais feliz um pouco, porque eu acreditava que ter a minha carteira, o meu primeiro emprego assinado na minha carteira, talvez seria uma das coisas mais importantes da minha vida para eu começar a minha jornada de trabalho. E definitivamente
com tudo que eu sabia naquela época, sim, era realmente uma coisa importante. Mas o fato é que eu não fiquei nessa empresa muito tempo, logo depois chegou uma quarta entrante aqui de operadora de celular em Minas Gerais e um colega meu foi convidado para trabalhar lá e logo depois precisava de mais funcionários e ele então me convidou, né, me indicou lá para trabalhar nessa empresa. E eu fui lá, fiz o processo seletivo e passei no processo seletivo para trabalhar nessa segunda empresa. Aí já era melhor, porque antes eu trabalhava numa empresa terceirizada de uma companhia telefônica, né, vamos dizer assim. E depois eu comecei a trabalhar diretamente para a empresa, né, aquele negócio não é um serviço terceirizado, a gente chamava de direto, já tinha melhores benefícios, já tinha uma jornada de trabalho melhor, você já tinha oportunidade de aprender mais. Aí nessa época eu já trabalhava em loja e não mais num quiosque dentro de algumas outras lojas e aí já foi interessante para mim. E um fato curioso dessa fase foi que eu tive a grande oportunidade de entrar dentro dessa loja começando a trabalhar no estoque. E talvez você imagine assim, pô, mas o estoque, enfim, qual que é a vantagem do estoque? Nessa loja, a vantagem do estoque era o seguinte, a pessoa do estoque era a pessoa mais analítica ali entre os três setores da loja, que eram basicamente o caixa, as vendas e o estoque. Então, o cara do estoque era o cara que trabalhava mais com planilhas, apesar dele estar sempre ali fazendo os inventários, controlando o que entra, o que sai de aparelhos telefônicos ali, chip, esse tipo de coisa. A pessoa do estoque também era talvez a que tinha mais oportunidade de aprender coisas novas ali dentro, né? E foi isso que aconteceu comigo. Então eu entrei ali no estoque, tive acesso a praticamente todo 100% do sistema ali, daquele processo, daquela operação da loja de vendas. Eu era responsável por alimentar as planilhas sobre as metas da loja, sabia sobre o que estava acontecendo com todo mundo. E naturalmente, se a loja batesse uma meta, eu também era remunerado com um bônus, né? um percentual a mais por ter ajudado a bater essa meta junto com a equipe inteira. Bom, e como essa empresa era uma empresa grande, foi muito interessante, porque essa empresa grande, ela te dava a oportunidade de você conhecer hierarquia empresarial, né? Então tinha reuniões, não, hoje é com o gerente de marketing, hoje a gente vai para o escritório da empresa, hoje a gente vai fazer uma visita lá na sede. E isso foi primordial para eu entender como que funcionava essa logística de hierarquia dentro das empresas. O diretor se reporta a quem? Que o gerente, o supervisor, aí tem o gerente sênior e aí tem os vendedores e por aí vai. Foi muito legal, foi um aprendizado incrível até que surgiu dentro dessa empresa para mim uma oportunidade magnífica de passar por um processo seletivo para ir para uma gerência. O primeiro nível de gerência se chamava líder sênior, vamos dizer assim. Um líder sênior da loja era o responsável pelos vendedores, pelas metas, pela abertura e fechamento da loja, pela abertura e fechamento do caixa e basicamente aumentava ali um percentual do salário e aí você ficava responsável. Eu fiz esse processo seletivo e passei nesse processo seletivo, estava extremamente feliz dentro de uma grande empresa, a nível multinacional, né? Porque essa é empresa de um grupo multinacional, e estava feliz e fui trocado de loja para eu ali assumir o meu papel de líder sênior, comandar alguns vendedores, incentivar a galera. Estava muito animado com isso e pasmem, o que aconteceu foi que depois de menos de 3 meses eu fui convidado para uma reunião pelo meu supervisor e eu recebi a notícia de que eu havia sido desligado da empresa por vários motivos. Várias pessoas foram desligadas ao mesmo tempo. Depois eu fui entender que as grandes corporações elas agem dessa maneira mesmo, às vezes fazem um desligamento de várias pessoas ao mesmo tempo para trocar a rotatividade, enfim. O fato é que naquele momento eu não entendia, foi uma tristeza absoluta considerar que por que uma empresa, então, ela acabou de me promover, ela gastou dinheiro com um processo seletivo para mim, não deu tempo ainda de eu mostrar resultado para essa empresa, por que eu estou, então, fazendo isso aqui?
e era muito estranho, né? E depois de muitos anos, na verdade, foi que eu fui entender que não se tratava disso, que é uma coisa normal entre as grandes corporações e tá tudo certo. O fato foi que eu aprendi muito, mas eu fui desligado dessa empresa. E nesse momento eu pensei em várias coisas, você não tem noção de tudo que eu pensei em fazer. A primeira coisa que eu pensei foi que, não vale a pena trabalhar numa grande empresa, porque se você faz tudo aqui para ajudar a empresa e tal, depois você pode ser mandado embora a qualquer momento. E foi por esse tipo de pensamento que eu tive uma ideia na minha cabeça, que foi de estudar para concurso público. E nesse momento de estudar para concurso público, eu tive aí um período que eu estudei em curso, né, preparatório para concurso público, e eu lembro que um dos concursos que eu prestei foi um para oficial da Polícia Militar. E foi incrível que eu estudei durante 6 meses, assim, criteriosamente, indo às aulas e tal, talvez não na melhor metodologia que eu pudesse estudar, mas eu estava empolgado com aquilo, porque o que eu queria na realidade era alguma coisa que me desse mais estabilidade do que o meu último histórico que eu tinha passado, que era de me dedicar e ser mandado embora a qualquer momento. E eu via isso, talvez a primeira visão que eu tive foi que o concurso público me daria essa chance, né, de, se eu me dedicasse o suficiente, depois a surpresinha, né, de poder mandar embora, esse tipo de coisa, não era bem assim, né? Dentro do cenário do funcionalismo público, isso seria diferente, não seria dessa maneira, não teria essas possibilidades assim tão grandes de eu ser mandado embora. E aí estudei por aproximadamente 6 meses, até que eu prestei esse concurso e, pasmem, eu passei nem perto. Foi incrível, a minha nota era muito longe do que se esperava para eu conseguir uma das vagas. E nesse momento eu falei, meu Deus, e agora, né? Depois de tanta dedicação e tanto esforço, eu tento aqui passar no concurso e acabo não passando, e agora talvez eu vou ter que repetir tudo de novo. Mas foi nesse momento que veio a virada do jogo. Por quê? Por uma coincidência muito grande, um dos meus amigos que tinham, inclusive o meu amigo que tinha me indicado para trabalhar naquela grande empresa, ele também tinha sido mandado embora e ele teve uma visão de negócio, e ele me chamou. Em paralelo a isso, só para vocês entenderem, eu estudava um curso, uma graduação que era um curso de marketing. Eu estava finalizando esse curso de marketing, então eu recebi a visita desse meu amigo me convidando para abrir uma empresa para ele. Ele teve junto com ele, ele teve uma visão de fato que era o mercado de produção de sites. A gente tem que lembrar que a gente estava falando de 2008 para 2009, então nessa época ainda as empresas não entendiam que elas precisavam de site. Mas eu comprei a ideia desse meu amigo, que seria uma boa chance, a gente teria que investir pouco dinheiro, a gente tinha uma sala lá na casa dele que estava vazia, a gente podia pegar essa sala e os computadores que a gente já tinha e iniciar. Então era eu e meu sócio, a gente iniciou e a gente abriu a nossa primeira empresa em meados de 2009 e foi aí que eu entrei no mundo do empreendedorismo. Agora é o seguinte, você há de convir comigo que em 2009, vamos dizer assim que não era tão fácil você vender um site igual hoje. O nosso principal produto da nossa empresa era o site. Eu seria a parte comercial da empresa, por ter estudado marketing, por ter trabalhado na área comercial, e ele seria a parte técnica da empresa, porque ele tinha a habilidade de produzir ali os websites para as empresas. E a gente ficou ali durante alguns meses patinando, tentando fazer com que a gente tivesse os mesmos resultados, né? No mínimo o mesmo salário que a gente tinha naquela grande empresa que a gente trabalhou. E a gente há de convir que nem sempre é assim, demora um tempo, né? No Brasil as coisas não são tão fáceis assim. E com a visão que a gente tinha de negócios naquela época também não ajudava muito a gente não tinha um know-how como empreendedor que pudesse fazer a gente acelerar todo o processo. O que aconteceu depois disso foi que o meu sócio me chamou e me disse que ele tinha arrumado um emprego em uma outra empresa, já haviam chamado ele para ser diretor de arte, alguma coisa nesse sentido,
e ele tinha que ir embora. Eu falei, cara, vamos continuar. Ele falou, cara, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso ir embora. E estava tudo certo com isso, eram as necessidades dele. Eu não fiquei chateado com ele, mas eu fiquei muito triste com a notícia, porque eu não tinha habilidade de continuar e tocar aquela empresa sozinho. Então, imagine o grau da dificuldade onde você tem uma empresa e você não consegue nem entregar o seu serviço. Ou seja, eu já não conseguia vender muito bem, os nossos serviços, e agora eu tinha então que criar uma nova habilidade, que era uma habilidade de também criar, fazer, né, executar o serviço que era o meu sócio que fazia. E foi aí que eu tive que começar a estudar e adquirir essas habilidades. E no meio desses estudos, que durou vários anos, e aí eu fui tocando a empresa, e a empresa com faturamento abaixo do salário que eu não tinha as retiradas e continuei estudando, até que eu consegui entrar num momento legal da empresa, onde eu já conseguia ter ali as minhas retiradas, já tinha habilidade técnica para oferecer o meu serviço, descobrir coisas novas nos meus estudos e conseguia já entregar um serviço de qualidade em relação ao tempo que eu trabalhava. Mas ainda assim, as dificuldades de crescer o meu negócio eram muito grandes. Eu acreditava então que eu não tinha nascido para ser empreendedor, que tinha alguma coisa errada e que eu deveria fechar a empresa e fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que em algum momento do seu negócio você já teve esse tipo de pensamento também. Mas eu continuei ali aquela jornada de estudos. Isso não durou pouco tempo, isso durou de 1, 2, eu imagino que até 3 anos, uma jornada longa de estudos sobre a minha parte técnica juntamente com a parte de vendas, de internet, de marketing digital e tudo aquilo que estava nascendo ali, né, junto com a gente, crescendo, que era a oportunidade de você gerar mais clientes através da internet. Depois desses vários anos, eu fui entendendo um padrão de comportamento das grandes empresas. Eu comecei a olhar para as grandes empresas. Vamos fazer o seguinte, quem está crescendo? Quem é a empresa que vende site que está crescendo muito? Quem é o profissional liberal que vende muito site e ganha muito dinheiro com isso? Eu comecei a observar essas empresas e esses profissionais e definitivamente eu comecei a entender um padrão. E esse padrão, ele consistia, depois de vários anos de estudo, eu percebi que esse padrão consistia em 2 coisas básicas, em 2 critérios, 2 pilares básicos, que eram basicamente alcance e comunicação. Então vamos lá, de novo, depois de vários anos estudando essa parte, eu descobri que um padrão que todas as grandes empresas e os profissionais que cresciam mais rápido, eles tinham, que era um padrão de foco no alcance de pessoas via internet e foco na comunicação com essas pessoas. Então, eu deveria estudar, eu percebi que o meu foco deveria estar em primeiro, saber alcançar as pessoas através da internet e segundo, saber me comunicar com elas da maneira correta para que eu pudesse vender mais os meus produtos e serviços. E foi aí descobrindo esse padrão, entendendo esse padrão, que eu consegui aplicar isso na minha empresa. Então já tinha uma empresa que vendia site, eu já conseguia entregar um site de boa qualidade e aí o que eu tinha? Eu tinha também uma oportunidade de aplicar o que eu tinha aprendido sobre aquele padrão de conhecimento que eu precisava ter, da habilidade que eu precisava ter para fazer meu negócio crescer. E eu apliquei isso. Basicamente, eu estudei tudo sobre como alcançar as pessoas pela internet, como fazer isso de forma inteligente, comprei cursos e treinamentos e tudo que possa imaginar e fui praticando isso. Ao mesmo modo de que, em paralelo, eu também estudei como me comunicar bem com o meu cliente depois que eu já tinha alcançado ele e como me comunicar de forma que eu conseguisse vender mais os meus produtos e os meus serviços. E assim eu fiz. E definitivamente, aplicando isso, eu consegui fazer com que a minha primeira empresa de produção de sites, chamada Planeta Grafo, conseguisse ter um nível de crescimento muito acima até do que eu imaginava. E estava tudo muito certo, né?
Porque quando você está crescendo, aí você empolga de novo, você estuda mais, você contrata funcionários, contrata freelancers e foi muito legal. E isso pôde, esse tipo de conhecimento e de habilidade, que foi esse padrão que eu percebi do mercado, eu percebi que isso fazia a minha empresa crescer. E eu tive a oportunidade de viver muito bem quando eu consegui aplicar isso na minha empresa. Então eu já não trabalhava tanto mais, eu já consegui ter ali uma média de trabalho de aproximadamente 4 a 6 horas por dia, conseguia ganhar 3 a 5 vezes mais do que eu já ganhava na minha empresa, tinha uma flexibilidade de tempo e horário muito boa, então além de conseguir ganhar mais dinheiro, eu já conseguia então ter mais flexibilidade, mais tempo para gastar o meu dinheiro, que para mim era uma coisa super importante e era algo que eu não via antes disso. Meu radar não estava ligado para isso, que eu poderia ser diretor de uma grande empresa, mas que talvez eu não tivesse tempo ali para trabalhar com aquilo, para usar aquele dinheiro na realidade. Eu não teria tempo para usar aquele dinheiro, talvez o tanto que eu ganhasse. Eu não conseguiria desfrutar da forma que eu queria por conta dos meus horários serem fechados, pouco flexíveis, enfim, uma jornada de trabalho um pouco mais agressiva. E o que aconteceu foi que depois que eu atingi essa estabilidade, esse crescimento, na verdade, né? Geralmente sempre quando tem um crescimento tem uma estabilidade, depois para um novo crescimento uma estabilidade. Quando eu vi que já estava ali dentro do que tudo que eu já tinha sonhado para a minha vida, então eu criei a possibilidade de abrir algumas outras empresas. E essas empresas eram basicamente empresas que envolviam vendas de produtos e serviços pela internet, 100% pela internet. Então uma empresa 100% digital, onde todo o meu negócio estava ali, funcionava através de um notebook, todo o meu negócio funcionava através de um computador. Se eu estivesse viajando, eu levava o meu notebook, eu acessava uma lan house e aquilo ia funcionar mesmo que eu não tivesse trancado dentro do meu escritório, fazendo aquilo funcionar. E o que foi mais incrível foi que ao abrir essas novas empresas, eu usei exatamente a aplicação daquele padrão que eu tinha percebido. Bom, se a minha empresa cresceu com um padrão onde eu focava na habilidade de alcançar pessoas pela internet e depois de me comunicar de forma correta com elas, então essa nova empresa que eu estou abrindo, ela também vai tender a fazer isso. E foi exatamente isso que eu fiz e apliquei isso nas minhas outras empresas. E aí, pasmem, eu tive um crescimento numa velocidade nunca antes vista, porque a minha curva de aprendizado sobre esse padrão e as minhas habilidades dentro desses pilares específicos, eles já eram muito bons, eu já tinha prática com isso. Então eu tinha um novo negócio que não era necessariamente o mesmo negócio, não era o mesmo tipo de produto, não era o mesmo tipo de serviço, mas os dois pilares funcionavam muito bem para fazer com que aquilo crescesse. Então, a partir da minha segunda empresa, com 6 meses, eu já tinha faturamentos acima de R$100.000 por mês com elas. Então, era incrível perceber o que essa habilidade específica sobre um padrão de comportamento, onde eu analisei que todas as grandes empresas tinham. Eu apliquei isso, estudei isso, criei habilidade com isso e apliquei isso em um negócio, deu certo. Apliquei em outro negócio, deu certo. E ainda abri uma terceira empresa que eu apliquei e também deu certo. Então, percebam que o cerne da história, todo o núcleo estava em 2 habilidades específicas que eu precisava aprender e que eu podia aplicar elas em qualquer negócio que eu tivesse. Então, abri minha segunda empresa, deu certo, abri minha terceira empresa, deu certo, e a partir do momento que eu já tinha 3 empresas, eu já não estava mais preocupado muito em grandes crescimentos. Eu estava preocupado em entregar meus produtos com qualidade, entregar os meus serviços com qualidade, e aí, acreditem ou não, a minha primeira empresa, onde eu oferecia sites e fazer estruturas de sites e publicidade para outras empresas já não era o que me gerava mais dinheiro. Eu acabei fechando essa empresa e ficando com as outras onde eu tinha mais potencial de crescimento. E aí a história mudou, porque o que eu queria nesse momento já não era mais ganhar tanto dinheiro assim. O que eu ganhava já me proporcionava uma vida que eu
que eu podia fazer quase tudo que eu queria, talvez não tudo, mas quase tudo que eu queria. Então, eu percebia que eu ainda era fascinado com o crescimento, eu percebia que eu ainda era fascinado. Então, a lógica era, toda vez que eu encontrava uma pessoa na rua que estava começando um negócio, que estava criando uma empresa nova, um carrinho de cachorro-quente, uma loja de roupa, uma padaria nova, uma pizzaria, um salão de cabeleireiro, eu me envolvia intensamente em conversas com essas pessoas, falando daquilo que eu tinha feito e que dava certo. E eu não conseguia segurar isso dentro de mim e não necessariamente eu cobrava para fazer isso, eu fazia isso porque eu gostava e nesse momento eu fui entendendo qual que era o grau do meu amor pelo que eu fazia. O meu amor pelo que eu fazia estava dentro disso, estava em compartilhar as coisas que deram certo. Né? Eu não queria mais triplicar o tamanho das minhas empresas, não precisava mais disso. Eu queria colocar isso disponível para outras pessoas e esperar que elas fizessem, aplicassem isso e que desse certo no negócio delas. Então eu comecei a fazer isso com meus amigos, né? Tinha alguns amigos que tinham negócios, alguns vendiam calçados, outros vendiam serviços relacionados à advocacia e eu comecei a falar sobre isso com eles porque era uma coisa que eu gostava e me dava prazer falar e ensinava algumas técnicas, algumas coisas e esses meus amigos também aplicavam esses pilares no negócio deles e cresciam os negócios deles. Depois eu vou colocar alguns depoimentos aqui de alguns amigos meus que até hoje trabalham com produtos e serviços para ele dar talvez um incentivo para vocês que estão iniciando um negócio agora e talvez não estão com as coisas um pouco meio embaçadas e não sabem exatamente o caminho que vocês precisam seguir para gerar um crescimento na empresa de vocês. Mas o fato foi que a partir do momento que eu criei a habilidade nesses dois pilares, que é alcance e comunicação dentro da internet, dentro do mundo digital. Eu mudei a história da minha empresa, eu abri mais 2 empresas e eu consegui crescer minhas 2 empresas. E depois apliquei isso, ajudando meus amigos a aplicar isso nos negócios deles e eles cresceram e até foi aí que eu decidi, meu Deus, isso não pode ficar, eu não posso passar uma vida inteira sem compartilhar isso com as pessoas. E foi daí que nasceu o canal Marketing para Pequenos Negócios e é exatamente por esse motivo que eu estou aqui falando com você nesse vídeo hoje e postando 2 vídeos por semana, praticamente todos os dias um pouco dos bastidores do que a gente faz aqui nas nossas empresas e colocando vídeos práticos na tela do meu computador, às vezes vídeos mais teóricos que precisam entrar na sua cabeça para que você entenda a lógica das estruturas, das ferramentas que a gente usa para que você tenha mais facilidade quando você for usar e é esse exatamente o motivo porque eu toco esse projeto para frente. Naturalmente, se você segue o meu estilo de vida, talvez se você me segue nas minhas redes sociais particulares, você deve perceber que eu não estou aqui falando sobre marketing porque eu preciso de mais dinheiro e é por isso que eu gostaria que você indicasse esse conteúdo para quem você acredita que precisa e que definitivamente quer fazer o seu negócio crescer, quer dar uma guinada. Existem pessoas que esperam as coisas acontecerem na vida delas e eu definitivamente não fui esse tipo de pessoa. Fui sempre uma pessoa que busquei conhecimento e habilidade para que as coisas acontecessem na minha vida. E eu quero falar exatamente para esse tipo de pessoas. São pessoas que conectam comigo, pessoas que estão insaciavelmente em busca de conhecimento e de crescimento. Então, se você é uma dessas pessoas ou se você conhece alguém que tem essas características de buscar conhecimento, indique esse vídeo para essa pessoa. Eu tenho certeza que a minha história vai identificar muito com a história dessa pessoa e eu vou poder ajudar bastante vocês com um conhecimento de alta qualidade. Então, essa foi a minha história até aqui nos dias de hoje. Eu te convido a me seguir no meu Instagram, que é Marketing para Pequenos Negócios. Lá eu assino como Moi, Maroto Sorrateiro. Um pouco depois, talvez você entenda um pouco desse dialeto assim, que a gente, comicamente, a gente atribuiu aqui, junto com os meus amigos. E a gente tem alguns canais, né? Um deles é o YouTube, talvez seja aqui que você está assistindo esse vídeo. Aqui embaixo tem alguns links, que são os links para o
para o meu Instagram, para o meu Facebook, para o meu canal no Telegram, que são basicamente os canais que a gente usa para distribuir conteúdo. Os conteúdos são diferentes, então se você quer saber um pouco mais sobre a minha rotina, sobre as minhas empresas e as estratégias que eu uso para crescer, tenta me seguir em todas essas redes ou nas que você tem mais preferência, tá? Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui, eu espero que a minha história tenha inspirado você a tomar ações mais consistentes para o seu negócio, a estudar um pouco mais e principalmente acreditar que o seu negócio ele pode crescer e que o nível de esforço que você vai colocar no seu negócio para ele crescer, ele é exatamente igual ao nível de esforço que você colocaria em qualquer outro tipo de negócio ou um trabalho ou enfim, ou como um funcionário público. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo em breve nos próximos. Um grande abraço, aqui é o Moi Maroto Sorrateiro e você está assistindo o Marketing para Pequenos Negócios. Um grande abraço, até mais.